A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pois por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Amém. Eu queria orar rapidamente com os irmãos. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor no nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na tua casa e agora, Senhor, para juntos ouvirmos a tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco, promovendo assim a nossa edificação, a sustentação da nossa vida espiritual, renovando, Senhor, as forças de cada um de nós. Queremos, precisamos e nesta hora, Senhor, desejamos ardentemente ouvir a voz do teu Espírito. Fale conosco, Senhor, e promove a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, amados. Tomem os assentos, por favor. Meus irmãos, antes de começar a falar com os irmãos a respeito do texto que temos aqui para ser meditado nesta noite, eu gostaria de transmitir a todos a paz do Senhor, do pastor Júlio, sua esposa irmã Dalva, e da igreja do Senhor que está em Guiné-Bissau. Os obreiros que auxiliam lá o pastor Júlio, como o pastor Walter, pastor responsável pela obra que está no leste do país, para onde os irmãos sabem que nos deslocamos a fim de darmos início à construção da igreja ali em Abinjões, e graças a Deus deixamos já respaldada com o carpinteiro colocando telhado, portas e janelas. Todos os irmãos a quem vi enviaram a paz do Senhor para todos vocês aqui. Presenciei, meus irmãos, as constantes orações daqueles irmãos pela obra do Senhor aqui na Europa, especificamente Igreja Sede, e o Ministério Rocha Eterna tem sido apresentado por eles a Deus. E eles oram mesmo. Os irmãos sabem disso. Portanto, amados irmãos, eu trago a paz do Senhor de todos eles, e eles também são carentes de nossas orações. São gratos ao que Deus tem feito lá em Guiné-Bissau, através da sua cooperação financeira, através da sua oração, através da Secretaria de Missões. Deus tem abençoado. Esses dias que lá estivemos, 18 almas renderam aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste domingo último que se passou, Deus operou maravilhosamente. Ao que vimos, não foi possível contabilizar e contar. Jesus esteve batizando com o Espírito Santo e também curando pessoas ali para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Em Abinjões, eu tive a oportunidade de falar com os chamados homens grandes. Esta é a linguagem que eles usam, para aqueles que alcançam uma maior idade. E existe aquele que é a cabeça, uma espécie de governo daquele lugar. E ali, naquela tarde, 10 daqueles homens entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. Portanto, amados irmãos, eles ainda vivem como tribos e são coisas bem diferentes, mas
compreenderam bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Aí, com eles orando juntamente com o pastor Júlio em crioulo e confessando seus pecados e rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. De forma, amados irmãos, que a obra do Senhor em Guiné-Bissau, ela tem caminhado de uma forma muito especial. Eu disse aos irmãos que lá estão, para não perderem aquele fervor, aquele ânimo, aquele amor para com as coisas de Deus, e para aproveitarem o momento que Deus está dando à obra do Senhor em Guiné-Bissau, porque é um momento de grande oportunidade. Nós aqui lutamos para vermos uma alma render aos pés do Senhor Jesus Cristo, e dessa feita o trabalho que foi promovido, mesmo de acordo com o propósito do pastor Júlio, pois ele quem tem a visão da obra do Senhor de forma direta ali, ele quis um trabalho mais interno com a igreja, para que trabalhássemos com os irmãos, a fim de firmá-los na fé a cada dia, orientá-los, estudos bíblicos, e ainda assim Jesus salvou essas pessoas. Se tratasse, portanto, de um arrastão evangelístico, é provável que haveria ali centenas de almas entregando ao Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, continuemos a orar pela obra do Senhor lá. Eu peço aos irmãos que intercedam pela irmã Dalva. O trabalho dela não é fácil, ela tem demonstrado ser uma guerreira mesmo, trabalhando fielmente, e a obra do Senhor está a cada dia sendo abençoada pelo Senhor Jesus. Oremos, portanto, meus amados irmãos, por eles lá em nome do Senhor Jesus. Todos eles não esquecem do pastor Édami, sempre perguntam, e graças a Deus que assim procedem, né? Não esquecem Pai e espiritual. Portanto, recebam todos os irmãos a saudação deles ali em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é dada a mim a oportunidade de pregar a palavra de Deus nesta noite. Eu gostaria de recorrer a este texto onde por algumas vezes já falei, se me parece, aqui com os irmãos. Mas Deus deu-me esta palavra quando estava estudando a Bíblia na Ilha da Madeira, uma semana antes de viajar para Guiné-Bissau, e ali no quarto do hotel onde me encontrava, estudando a Bíblia, Deus trouxe ao meu coração esta palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, observando aqui sobre o capítulo 11 desta carta que é escrita aos Hebreus. Nós sabemos, irmãos, que esta carta, nós não podemos afirmar quem foi o autor, o escritor desta carta. Eles divergem na opinião quando arriscam, porque não há uma certeza. Embora exista quem já deu autoria, porém não comprovada, mas alguém já há aqueles que deram autoria para Paulo e outros para outros, e isto para nós não é interessante. O que é interessante para nós é sabermos do que se trata esta carta. O que é interessante para nós é o conteúdo desta carta, o peso doutrinário desta carta e o que ela tem, meus irmãos, como mensagem de Deus para a igreja daquele tempo e a igreja da atualidade, da qual fazemos parte, você e eu. Observem, meus irmãos, que já caminhando para o final desta carta, no capítulo 11, o escritor ele trata a respeito da essência da fé real, verdadeira, genuína, da fé, meus irmãos, que de fato é fé, e que não se trata meramente de expressões humanas, mas se trata de algo vivencial, estrutural e testemunhal. Nós queremos, portanto, amados irmãos, observar algumas coisas aqui, descendo algumas considerações. Os irmãos sabem que esta carta ela foi escrita pelo escritor para animar os nossos irmãos devido às perseguições, às lutas, os embates e os sofrimentos que eles estavam atravessando. É bem verdade, tanto é verdade que ele chega a dizer para aqueles irmãos que eles ainda não haviam sofrido ou resistido até o sangue,
mas viviam eles debaixo de perseguição, de sofrimento, de lutas e tribulações. Logo fica claro para nós, evidente para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que esta questão de lutas, adversidades, embates aqui nesta terra, sempre esteve presente na trajetória da igreja de Cristo. E nós não podemos, dada a estas circunstâncias, perdermos o nosso ânimo, desfalecermos em nossa caminhada e pensarmos até que se trata de uma desaprovação divina para as nossas vidas, porque por vezes as lutas são tão pesadas que elas parecem afligir o nosso espírito, elas parecem atordoar a nossa mente. Todavia, meus irmãos, ao olharmos para a palavra de Deus, o escritor vai chegar ao capítulo 11 para animar esses irmãos. Ele vai mostrar a eles que pessoas no passado venceram, meus irmãos, em um período que nós chamamos de Antiga Aliança, Antigo Pacto, Velho Testamento. E os irmãos sabem que o Velho Testamento se trata da preparação para o Novo Testamento. O escritor aos Hebreus, com muita propriedade, conhecimento, ele trata essa questão e ele revela a esses irmãos que, quanto ao período passado, se tratava de um período de apontamentos para o futuro, uma ponte de ligação para a chegada do Novo Testamento. Se tratava, portanto, de sombras, e a realidade agora, ela está presente em Jesus. Então, quando nós chegamos ao capítulo de número 11, é de se observar que o escritor quer animar esses irmãos, quer estimular estes irmãos, quer fazer com que estes irmãos se ergam espiritualmente e vençam as adversidades que eles estão enfrentando. Embora, meus irmãos, eles estão vencendo aqui. Todavia, meus amados e queridos irmãos, eles precisavam de uma palavra de ânimo, de encorajamento, para que eles estivessem mais firmes. E ele vai mostrar para esses irmãos que pessoas naturais como eles, num período que nós chamamos de Velha Aliança, nesse período que nós estamos falando de sombras, esses irmãos venceram, porque Glória eles a Deus. lançaram a mão, a fé. E a Bíblia diz para nós com clareza que a nossa fé é a arma que nós temos para vencer o mundo. Observem, portanto, a importância da fé. Então, ele apresenta a esses irmãos que nesse período da Velha Aliança, nesse período da sombra, pessoas naturais venceram, marcaram o seu tempo, pessoas que foram diferentes nas suas em suas gerações, exatamente porque viveram pela fé. Quando a gente olha para o capítulo 1 desta carta, o escritor apresenta Jesus como superior aos anjos e como Deus presente entre os homens. Já no capítulo de número 2, ele vai apresentar Jesus como filho do homem, porém superior aos anjos. E como homem, ele morre pela raça humana e aniquila aquele que tinha o império da morte, a saber, Satanás, para livrar todos aqueles que com medo estavam para sempre, mas agora libertos em Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou. Glória a Deus! Portanto, garantia, aleluia, que nós, os crentes em sua pessoa, não morreremos para sempre, mas nós dormiremos por um período de tempo, quando da sua segunda volta, o nosso amado Mestre, ele, portanto, nos tomará desta terra e nos levará para estarmos para sempre com ele. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 3, meus amados e queridos irmãos, ele vai mostrar para nós esse período da transitoriedade. Ele vai mostrar para nós que Moisés é inferior ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória Jesus é superior a Moisés. E se no tempo de Moisés pessoas foram fiéis, viveram pela fé, quanto mais no tempo de nosso Senhor Jesus.
Ele prossegue, portanto, escrevendo e mostrando que Cristo é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é superior a Arão, a sua ordem sacerdotal é superior à ordem arônica. Ele vem revelando-nos, portanto, todas estas coisas. E quando ele chega ao capítulo de número 10, versículo de número 1, está bem próximo ao que lemos aqui. O escritor vai nos dizer que, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, que podiam, portanto, aperfeiçoar os que a eles se chegavam. Portanto, amados irmãos, ao chegar no versículo de número 19, os irmãos tomem atenção que ele convoca esta comunidade de crentes a terem ousadia para entrarem no santuário pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já não era como no período da velha aliança, que para entrar no santuário era necessário que derramasse sangue de touros, de animais, mas agora o sacrifício de Cristo é único, suficiente, perfeito para garantir a nossa entrada perante o nosso Deus e Pai. Não agora, meus amados irmãos, com os nossos pecados cobertos, mas com os nossos pecados limpos, purificados, perdoados, porque é o sangue de um que derramou seu sangue injustamente para salvar a minha alma e para salvar a sua vida. Sangue, meus amados e queridos irmãos, não sujeito à corrupção. O que o nosso Senhor Jesus verteu, derramou por nós na cruz do Calvário. E ele alerta esses irmãos no versículo 20, que já fora aberto um novo e vivo caminho, que ele, que é em Cristo, nos consagrou pelo véu, ou seja, isto é, pela sua própria carne, pendurado na cruz do Calvário, entregando-se a si mesmo a Deus, como oferta aceitável perante o Senhor, para quitar nossos pecados, para salvar nossas almas, libertar nossas vidas. Portanto, ele diz no versículo de número 21, a estes irmãos, e eu digo a nós, que tomemos consciência que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Já não é uma referência a Arão e a ordem arônica, mas é uma referência a Jesus Cristo, o sacerdote, que é mais sublime do que o próprio céu, bendito seja Deus. A Bíblia descreve em 7:25 desta carta. Portanto, amados e queridos irmãos, ele convida a esses irmãos a não serem receiosos no que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito, meus irmãos, à nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. Ele chega no versículo 22 dizendo a esses irmãos: cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos glória a Deus. Vejam os irmãos que aqui, aleluia, ele quer estimular esses irmãos. Ele diz que um novo e vivo caminho já for aberto pela carne de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário. Ele está dizendo que os irmãos podem ter ousadia para entrar neste santuário pela fé perante o Senhor nosso Deus. E no versículo de número 23, ele exorta esses irmãos a serem firmes quanto à confissão da esperança, dizendo a esses irmãos que há um fundamento, uma razão, uma base para isto, que é a natureza daquele que nos fez a promessa. Ele é fiel e não pode falhar. Bendito seja o santo e maravilhoso nome do Senhor. Chegamos ao 24, ele diz a esses irmãos: e considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Glória a Deus. No versículo 25, ele está dizendo: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,
antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vejam que ele já faz menção da promessa de Deus, que é uma fonte de motivação para o cristão. A maior fonte de motivação para a minha vida espiritual é a promessa da volta bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saber que Cristo virá fortalece a minha vida espiritual. Ter certeza que Jesus Cristo não me deixará nesta terra, mas me levará para estar com Ele. Renova as minhas forças todos os dias pela manhã e me faz deitar mais alegre e seguro perante o Senhor Deus da minha alma. Ele chega no versículo de número 26, dizemos que não é para nós pecarmos voluntariamente. Ele alerta esses irmãos quanto ao perigo de pecarem voluntariamente. Ao chegar, meus irmãos, no versículo 35, ele diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Versículo 36, ele está dizendo para os irmãos: porque necessitais de paciência ou perseverança, é a mesma coisa aqui, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ele lança a mão pela segunda vez da promessa que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem. E esta promessa, meus amados irmãos, diferencia-nos de qualquer povo sobre a face da terra. Ninguém tem a promessa de que Cristo voltará para buscá-lo desta terra, a não ser a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada ao seu nome. Porém, eu quero lembrar os irmãos que ele está dizendo que é necessário que esses irmãos tenham paciência, é necessário que eles sejam perseverantes. Quando ele fala sobre a perseverança, ele está mostrando a esses irmãos que a vida cristã não é vida fácil, é vida de batalha mesmo, é vida de lutas acirradas, é vida, meus irmãos, de batalha contra o diabo contra nós, e em nome de Jesus Cristo nós não baixamos a guarda, nós continuamos glória a Deus, nós não podemos retroceder. Aleluia! Nós avançamos a cada dia, confiados em que temos a promessa, e Deus é fiel para cumprir sua palavra. Ele chega num próprio versículo, ele vem dizer que nós temos que fazer a vontade do Senhor nosso Deus, e em último lugar ele diz: para que alcanceis a promessa. Glória a Deus. Então ele revela para nós no versículo 37: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele está falando da volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sei que aqueles que indagam, questionam, perguntam: mas se isto foi dito há cerca de 2000 anos atrás, o porquê então que era um poucochinho de tempo e Jesus ainda não voltou, essa promessa não concretizou? Eu quero lembrar a igreja que tem estado comigo nas noites de terça-feira. A Bíblia está falando aqui na ótica da eternidade, na perspectiva do que é eterno. Para Deus, meus amados irmãos, é só um pouquinho de tempo que nós estamos vivendo aqui sobre a face da terra. Portanto, Deus espera que nesta breve transitoriedade da nossa vida aqui, que nós nos mantenhamos firmes, que nós sejamos fiéis, que não percamos a nossa fé, que não desfaleçamos em nosso ânimo, mas que prossigamos, meus amados irmãos, fazendo a vontade de Deus e olhando para a promessa que Deus nos fez para a glória do seu santo nome. No versículo 38, ele vai mostrar-nos como é que nós podemos alcançar isto. Ele diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar,
a minha alma nele não terá prazer. Ele está mostrando que na nossa trajetória, todo o nosso sucesso dependerá se nós vivermos pela fé, mesmo quando as coisas desta terra opõem a nossa fé, mesmo quando tudo, meus amados irmãos, mostra-nos o que é contrário à palavra de Deus. Eu vou valer-me da palavra de Deus, porque relaciono com Deus, sei que Ele me prometeu, Ele é fiel e a sua palavra não falhará. Então, meus amados irmãos, eu não posso recuar, e para que eu não recue, para que eu não venha recuar, eu preciso então viver pela fé, ou da fé para a glória do nome do Senhor. Ele chega no 39 dizendo: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. A partir daqui, meus amados irmãos, eu quero entrar na mensagem com a igreja que me ouve nesta hora. A partir deste momento, havendo preparado a esses irmãos, mostrado para eles como é que nós podemos, portanto, reter firme a confissão da nossa esperança, como é que nós conseguiremos ser perseverantes, como é que nós podemos fazer a vontade de Deus, como é que nós podemos alcançar a promessa da volta de Jesus Cristo para nos tirar daqui. Ele está mostrando no 38 que a questão é a fé. Eu tenho sempre batido na tecla aos irmãos que nós precisamos cuidar da nossa fé. Se a nossa fé estiver bem, nossa vida espiritual também estará bem. Mas se nós não zelarmos da nossa fé, nós podemos estar comprometendo toda a nossa caminhada como crentes em Cristo Jesus. Então ele vai apresentar para esses irmãos a fé como um princípio elevado, para que a gente compreenda isto. Faz-se necessário entendermos qual é a natureza desta fé que é apresentada pelo escritor. A primeira coisa, meus irmãos, que eu quero analisar com vocês, ele vai apresentar a fé aqui mostrando pelo menos 4 coisas para nós, e eu quero analisar uma por uma com os irmãos. Em primeiro plano, ele começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Se você for para o meio da Nova Atualizada, se você for para a versão contemporânea, você perceberá que ele está dizendo que a fé é a certeza. Firme fundamento é a mesma coisa, glória a Deus, porque quando ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, ele está dizendo que pela fé você não é demovido da presença do Senhor nosso Deus, porque trata-se de um princípio elevado, porque trata-se de um fundamento para a sua vida espiritual. Os irmãos bem sabem que se nós retirarmos aqui deste templo estas colunas que estão nos cantos desta parede, este templo vai ruir, ele vai abaixo. Toda a sustentação deste templo não estão nas paredes, mas estão nas colunas e na base que foi lançada para a construção deste templo. Quando ele está dizendo que a nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ele está dizendo que se você cuidar da sua fé, não deixar que o adversário mine a sua fé, você então resistirá a todos os embates. Ele está dizendo, meus amados irmãos, como Jesus disse, que os ventos podem soprar contra a sua vida, que podem chover, e os rios, meus amados e queridos irmãos, virem com ímpeto contra a sua vida, mas você não desfalecerá, você permanecerá de pé, você estará firme, porque a fé, ela é um firme fundamento das coisas que se
se esperam. Eu não vi o céu com os meus olhos naturais, mas Paulo revela para mim, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não vi com os olhos naturais, mas é verdade dentro da minha alma, mas no mais profundo do meu ser, que o céu é real. Glória a Deus! Da igreja, Aleluia! o destino final dos crentes fiéis em Cristo Jesus. E nesta noite eu digo aos irmãos que é para lá que eu estou caminhando. Cada dia que passa, mais um dia eu estou para chegar ao céu, menos um dia para chegar ao céu. É mais um passo dado rumo ao céu de glória, lugar que Jesus preparou e prometeu: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória seja dada ao santo e maravilhoso nome do Senhor. Meu irmão, procure entender o que o escritor está mostrando para nós, como a fé sendo um princípio elevado. O livro ou a carta aos Hebreus se trata-se de uma carta de princípios elevados, de coisas elevadas que, para compreenderem, é necessário que a sua mente suba um pouco mais. É necessário, meu querido irmão, que a sua confiança na pessoa bendita de Jesus cresça um pouco mais. Então, meus amados e queridos irmãos, eu vou compreender que quando ele faz referência à fé como firme fundamento, ele está falando sobre sustentação da minha vida. Eu já disse aos irmãos que a sustentabilidade para este templo está nas colunas e na base que fora lançado. Na nossa fé está a sustentação da nossa vida. Quero lembrar você do que o salmista escreveu no Salmo 125, quando ele está dizendo: aleluia, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Ou melhor dizendo, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. É exatamente isto que a fé nos proporciona: sustentação, sustentabilidade. Entra-se ano, sai ano, mas ele permanece sustentado pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Questionam a sua fé hoje, vai questionar amanhã, na próxima década, daqui a 20 anos, mas o crente em Cristo Jesus que zela da sua fé, ele permanece sustentado pela fé. Ele tem algo que sustenta a sua vida. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. O pastor que ele pregava já partiu para a eternidade e ele não viu essa promessa cumprir, mas a fé sustenta a sua convicção. Ele permanece sustentado. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando, meus irmãos, de estabilidade. O que nós percebemos no nosso tempo, de pessoas que são instáveis na sua vida espiritual, e as desculpas ou justificativas são as mais variadas, e Deus as conhece e conhecem aqueles que se desculpam. Na verdade, olhe para cá, por favor, eu não estou pregando para a parede. Olhe para cá, por favor, Deus está falando conosco. Na verdade, o que Deus quer é que você cuide do seu relacionar com Ele, é que você cuide da sua vida devocional, é que você cuide da sua vida espiritual. Na verdade, o que Deus quer é que você lance mão da fé, e que esta fé, meu querido e amado irmão, seja a sustentabilidade da sua vida. Lembre do que Paulo escreveu em Coríntios capítulo 5, versículo de 7 e 5, perdão, quando ele está dizendo para nós, aos 5 e 7, que nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quando, meus irmãos, as coisas não alinharem com a visão terrena, então você lança a mão da fé. Quando a ciência discordar da palavra de Deus, então você não perderá a razão, mas você lançará a mão da fé. A palavra está em primeiro plano, a Bíblia está em primeiro lugar. O que Deus falou permanece em primeiro lugar para a sua vida. Mas aquele homem disse que é assim, mas a palavra de Deus, que é viva para todos sempre, ela não diz assim. E para nós a palavra de Deus vale.
glória seja para sempre dada ao seu maravilhoso nome. É maravilhoso você olhar para a vida de alguém e perceber que sua vida espiritual, ela tem sustentabilidade. Ele é um crente estável. Você vê ele hoje está caminhando, você vê amanhã as lutas aumentaram um pouco mais, mas ele não frouxa, ele permanece firme. Meu irmão, para cá, por favor. Deus não tem problema se você sentir o peso da luta. Deus não se importa com isso. Deus não estará dizendo que você não é fiel, mas o que Deus quer é que debaixo desta luta você esteja caminhando, você esteja buscando a sua face, você esteja orando, você esteja louvando ao Senhor, você esteja vindo para a igreja. Alguém na sua casa disse: o que a sua fé tem te valido? Ah, se não fosse esta fé que está dentro de você, onde é que você estaria? Provavelmente algumas pessoas aqui estariam nos botecos desta vida, mas graças a Deus, a gente troca uma noite na boate por estar na igreja. Graças a Deus, a gente troca a noite nos cassinos por estar na igreja. Graças a Deus, a gente troca oportunidades desta terra por 2 horas na casa do Senhor, porque diz a Bíblia: vale mais um dia nos átrios do Senhor do que em outras partes, meu. Pleno sábado. Será que esse país não tem o que oferecer para a nossa matéria, para a nossa carne? Será que não há lugares para irmos e divertirmos nesta noite? Mas o cristão, ele tem aquela caminhada tão bonita, como as ovelhas, naquele trilho seguindo o pastor. E eu me refiro ao sumo pastor da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo, que nos comprou para si com seu próprio sangue. Chega na noite de sábado, ao invés dos irmãos descambarem-se para os shoppings na hora de culto, ao invés dos irmãos irem para a vida aí da noite, cada irmão pega a sua Bíblia, a sua harpa e vai para a casa do Senhor nosso Deus. Se pararem ele pelo caminho e perguntarem: onde é que você vai? Eu estou indo à igreja. Para quê? Para adorar ao meu Deus, para agradecer ao meu Deus por uma semana que se passou, e eu já vou começar a agradecer pela próxima semana que vier, porque se ela não vier para mim na terra, eu estarei seguro com o Senhor no céu. Glória seja dada ao Senhor. E maravilhoso nome do Senhor. Deus está conclamando a mim e a você a percebermos que nós precisamos de sustentabilidade, nós precisamos de estabilidade espiritual. Deus sabe que as lutas incomodam-nos, Deus sabe que o peso da cruz nos faz sentir dores, Deus sabe que por vezes nós gememos, mas o correto é gemermos aos seus pés. O correto é derramarmos nossas lágrimas aos pés benditos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus sabe que glória a Deus. E na verdade, aleluia, irmãos, Ele não está preocupado com isto. A questão aqui é que nós tenhamos estabilidade espiritual, é que tenhamos essa caminhada hoje. Quando for amanhã, alguém sei lá por que deu um problema comigo, mas eu permaneço fiel. Bendito seja o Senhor. Eu congrego regularmente. Bendito seja o Senhor. Eu adoro a Deus com toda a alegria da minha alma. Bendito seja o Senhor, porque a fé me chama para subir acima dessas mazelas, dessas coisas desta terra. Se você não vive por fé, você vive com seus pés aqui sobre a terra e com a cabeça também. Mas o escritor aqui está chamando eu e você para termos os pés sobre a terra, mas a nossa cabeça no céu. Você vive com a cabeça no céu? Você pensa nas coisas do céu, você não perde a visão das coisas da terra, mas você vislumbra as coisas do céu. O que é mais importante para você? Ganhar milhões até, oportunidades nessa vida, ou obedecer a Cristo e por vezes não ter o que você gostaria de ter. Mas não esqueça que é só por mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará para buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Para você entender isto, meu irmão, você precisa elevar a sua mente, deixar a Bíblia levar a sua mente cativa à sua palavra. Nesta terra nós não temos necessidade de termos tudo o que a nossa alma, o que
nós queremos, mas na verdade, meus amados irmãos, nós temos necessidade de ter aquilo que o nosso espírito precisa, porque Jesus fez uma promessa de buscar a sua igreja. Ele virá para nos buscar e nos levar para estarmos com Ele. Glória ao santo nome do Senhor. Quando nós falamos de firme fundamento, os irmãos bem sabem que nós estamos falando de profundidade. Nós estamos falando, meus amados irmãos, de descermos para dentro. Nós estamos falando de abrirmos o chão e penetrarmos para dentro as nossas, ou penetrar para dentro as nossas raízes, para que nós não desfaleçamos diante das dificuldades. Meus irmãos, desfalecem tantas pessoas facilmente, são demovidas facilmente. Uma razão só: eles não têm raízes, eles vivem na superfície. Qualquer vendaval, qualquer soprar desta terra pode tirá-lo do seu lugar. Qualquer coisa leva ele a desviar os seus olhos da pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que a nossa fé é o firme fundamento. Acontece o que acontecer, este fundamento é firme, porque ele tem raízes, ele penetrou, ele desceu profundamente, chegou ao terreno que é sólido, e ali ele foi plantado, foi fincado. Agora sopra-se os ventos, agora pode bater com ímpeto, agora podem falar mal dele, agora podem caluniá-lo, podem difamá-lo, agora podem persegui-lo, agora podem maltratá-lo, agora podem tirar-lhe o emprego, agora podem fechar-lhe a porta aqui na terra, mas ele tem a fé como firme fundamento. Bendito seja o Senhor. Esse fundamento não pode ser demovido, então ele permanece. Glória seja para sempre dada ao santo e maravilhoso nome do Senhor. Segundo lugar, preste atenção, ele vai mostrar-nos a fé como convicção. Veja bem, meus irmãos, que quando ele diz para nós, no versículo 1, que a fé também é a prova das coisas que se não veem, eu preciso entender que ele está falando aqui, para mim e para você, sobre certeza. Ele está falando para nós sobre convicção. Nada é mais glorioso do que um crente convicto da sua fé, do seu relacionamento com Deus, da consciência plena de um irmão, de uma irmã, de que ele não está perdendo em viver com Cristo, mas de que ele está ganhando. Glória a Deus, porque na verdade nós vivemos na contramão deste mundo. As pessoas, ao olharem para nós, eles não conseguem entender qual é a razão de nós estarmos aqui dentro desse templo, sempre reunidos, cantando hinos, pregando a palavra de Deus. Eles não conseguem entender e não entenderão se não se converterem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu sei o valor disso. Vejam os irmãos que no contexto, capítulo 10, versículo 25, o escritor leva os irmãos a entenderem que eles não deveriam deixar as suas congregações, como eram costumes de algum, porque quando a gente vem para a igreja, Deus trata as nossas vidas, Deus sara a nossa alma, glória a Deus, acrescenta a nossa fé, Deus aleluia, firma os nossos pés no seu caminho. Eu quero lembrar aos irmãos do que Paulo escreve aos Romanos 10 e 17: a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que eu aplico a palavra, à medida que eu recebo a palavra, a minha fé, ela vai se estruturando a cada dia, vou sendo fortalecido a cada dia, vou me tornando mais convicto a cada dia. Vem um irmão na igreja, prega a mensagem, e eu percebo que a mensagem falou, é o Espírito de Deus falando ao meu coração. Ninguém sabe do que eu precisava, mas o Espírito de Deus que sonda a minha mente, sonda o meu coração, ele sabe que eu preciso, ele sabe que eu necessito, e fiel é o Senhor que não deixará de alimentar a minha alma. Ele alimenta-me, e ao sair daqui, eu saio fortalecido, saio agradecido a Deus, porque a nossa fé, ela se fortalece quando a palavra de Deus é aplicada a nós, e nós a recebemos com alegria. Glória a Deus, aleluia, o maravilhoso nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, quando ele fala sobre essa convicção,
sobre esta prova, eu quero lembrar aos irmãos que convicção é um sentimento íntimo que ninguém pode medir. Você não é capaz de medir a profundidade da minha convicção. Isso está dentro de mim e nem eu sou capaz de medir a sua convicção. Eu não sou capaz de olhar para você e dizer: este possui fé e aquele não possui fé. Na verdade, a nossa convicção é esse sentimento íntimo que só Deus sabe qual é a profundidade dele. Sabe por que às vezes Deus prova algumas pessoas mais do que as outras? Em se tratando de provas da parte de Deus, é porque Deus conhece a profundidade da fé dele e Deus quer levar a sua fé a estruturar-se ainda mais. Deus sabe que você resistirá e Deus sabe que eu posso não resistir o que você é capaz de resistir. Então Deus permite por vezes que você passe por algo que eu não suportaria, mas Deus permite que eu passe por algo que provavelmente você não suportaria. Logo, não está em mim poder dizer que a sua fé é real ou que a sua fé não é real. Esta convicção, eu repito aos irmãos, é algo que só Deus conhece, porque é um sentimento íntimo que cada um de nós possuímos, e graças a Deus por isto, porque se assim não fosse, se as pessoas conseguissem medir a profundidade da nossa convicção, nós seríamos julgados por demais, mediante nossas reações. Mas graças a Deus, a gente permanece firme, porque nós estamos convictos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé, portanto, é esta convicção das coisas que glória a Deus. eu não vi, mas eu estou orando por Aleluia. isso. Se Deus quiser, Ele pode me dar. Glória a não Deus. existe aqui na terra, mas no mundo espiritual Deus tem a resposta para me dar. A fé é como que a espécie de uma mão que ela sai do natural e entra para o espiritual. Ela saindo do nosso tempo, ela saindo, meus amados irmãos, desse tempo em que nós estamos e entrando no tempo da eternidade, se estendendo para Deus e dizendo: Deus, permanecerei aqui, como diz o Salmo de número 123, até que o Senhor tenha piedade de mim e olhe para mim e estenda a sua mão para me abençoar. Querendo Deus, Ele estenderá a sua mão e entrarei de lá aquilo que Deus colocou em minhas mãos para o reino material, para a glória do nome santo do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Glória seja para sempre dada ao Senhor. Para resumir esses dois princípios que eu quero observar com os irmãos, eu preciso falar sobre a certeza que a fé nos proporciona. E os irmãos sabem muito bem que certeza, assim definem para nós que a certeza, meus amados irmãos, é a entrega voluntária e absoluta de alguém a algum fato ou a algo. Vejam, meus irmãos, aqui nós percebemos o porquê que algumas pessoas, eles vacilam na sua caminhada espiritual, eles deslizam facilmente na sua caminhada espiritual, porque aquilo que está na vida dele não tratou-se de uma adesão voluntária, não se tratou de algo que ele submeteu, havendo sido convencido pelo Senhor. Quando nós falamos de certeza, nós estamos mostrando o que é contrário à dúvida. E o que é a dúvida, meus amados e queridos irmãos? Ela é um estado que leva o indivíduo a oscilar entre a certeza e o negativismo. Quando nós agimos pela fé, quando nós vivemos pela fé, nós não confiamos na nossa potencialidade, nós não confiamos nas nossas capacidades, nós não confiamos na força do nosso braço, mas nós confiamos naquele a quem servimos, em quem confiamos, em quem nós depositamos toda a nossa fé, porque a minha vida é esta, ela está na mão de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os meus projetos, eles estão nas mãos
de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a graça e a ajuda dele, eu poderei ter vitória, mas sem a ajuda dele, sozinho sei que não conseguirei, porque ele já me disse que sem ele nada eu posso fazer, mas com ele, meus amados irmãos, eu posso vencer. Você pode vencer. Os crentes aqui de Hebreus, eles podiam vencer, e eles venceram, glória a Deus, porque viveram pela fé. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos, quando nós estamos falando sobre a certeza, sentimento íntimo gerado em nós pelo Espírito de Deus, mediante o relacionamento que nós temos com o Senhor nosso Deus, cuidamos do relacionamento, esse sentimento vai arraigando dentro de nós, nos tornamos convictos. Questionem-nos, nós temos convicção. Tentem parar-nos, nós temos convicção. Persiga-nos, nós temos convicção. Nossa fé, meus irmãos, é algo real, é viva. A nossa fé é algo estrutural, promove estrutura, estabilidade para as nossas vidas. Eu quero lembrar os irmãos do que Deus falou para Abraão, havendo tirado Abraão, ou querendo tirar Abraão da sua terra, lhe faz essa seguinte promessa: farei de ti uma grande nação. Até então, o homem tem 75 anos, sua mulher tem 65, a mulher não gera mais, cessou o costume das mulheres, ela não pode gerar, e Deus diz para ele: farei de ti uma grande nação. Abraão não viu com os olhos naturais, mas Abraão teve convicção, porque ele lançou a mão da fé. Ele creu em Deus e ele viveu pela fé. Toda a caminhada de Abraão, toda a trajetória de Abraão se deu pela fé. Ele caminhou pela fé. Ele foi para uma terra que ele não conhecia, mas ele foi pela fé. O versículo 8 vai revelar-nos esta verdade. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu e saiu para uma terra que não conhecia, mas Deus o chamou e disse: lhe darei esta terra. Para Abraão foi insuficiente, ele passou a viver pela fé. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, meus amados, Senhor queridos Deus, irmãos, aleluia. eu olho para esta convicção. Tu és grande, Senhor. Glória a Deus. Tenho, e por que eu insisto? Porque eu sirvo aquele que diz a Bíblia em Tito, capítulo de número 1, ele não pode mentir. Eu sirvo aquele que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 18, que é impossível que Deus minta. Eu sirvo aquele que diz a Bíblia em Números 23 e 19, que ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Jesus prometeu buscar a sua igreja. Ele virá, buscará a sua igreja e levará para estar com ele. Você quer um conselho nesta noite? Cuide da sua fé, permaneça firme, porque ele voltará comigo em vida, ou se eu partir antes. E não esqueça que a promessa de Jesus é digna de toda a nossa confiança. Jesus voltará, buscará a sua igreja, levará-nos para estarmos para sempre com ele. Glória seja dada ao santo e maravilhoso nome do Senhor. Eu não tenho dúvida de que no nosso meio, entre nós, temos pessoas que já adormeceu esta convicção que outrora ele teve quanto ao arrebatamento da igreja. Não vive mais nessa perspectiva, na perspectiva de que este culto pode não terminar aqui nesta terra, na perspectiva de que eu posso subir aqui no púlpito para encontrar com o Senhor, de que você pode subir aí da sua cadeira para encontrar com o Senhor. Ó, quantos há que já deixaram dormir essa expectativa, essa perspectiva? O Espírito de Deus alerta-nos nesta noite para esta verdade, porque Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Quem prometeu, ele não pode mentir. E eu preciso lhe dizer, se você estiver preparado, ele virá. Mas se você não estiver preparado, ele virá também. Você tem tempo, prepara a sua vida. Você tem tempo, deixa de brincar de ser crente, deixa de fazer da igreja um clube para você vir passear, deixa de fazer da igreja um lugar de conveniência, um lugar de relacionamento, mas venha para a igreja para adorar a Deus. Ser crente é coisa séria. As coisas de Deus não são para brincar. Nosso relacionamento com Deus deve estar em primeiro plano.
Se eu fosse você, meu querido irmão, eu prestava atenção em cada detalhe do culto. Como é que Deus, o Espírito, conduz através daquele que dirige. Se eu fosse você, eu valorizava mais a palavra e não ouvia quem está à sua esquerda ou à sua direita. Se eu fosse você, eu focava para frente para ouvir o que o Senhor fala e deixava de olhar para o mosquito que voa do seu lado. Pare, meu irmão, tenha um posicionamento perante Deus. Vida espiritual é mais séria do que aquilo que a gente pensa. Eu vejo quantas mães perdendo seus tempos, brincando com seus filhos na igreja, falando com um, falando com outro, uma meninada fazendo bagunça dentro da casa do Senhor. Preste-me atenção, a igreja é coisa séria, a casa de Deus é coisa séria, mensagem é coisa séria. Não ouse interferir no momento que Deus fala com o seu povo. Não ouse conversar com quem está do seu lado, com quem quer conversar com você agora, pelo amor de Deus. Feche a boca, sua matraca. Espere terminar o culto, estamos por 10 minutos e você sai para fora e coloque a sua conversa em dia, mas aqui dentro leve as coisas a sério. Estamos aqui sendo preparados por Jesus para a sua volta gloriosa. Veja a sua vida. Não se trata de um pré-julgamento, mas perceba como é você. Você deita, dorme e acorda sem pensar na iminente volta de Jesus. Você deita, levanta pela manhã e sai para o trabalho, sai para a sua vida sem pensar que pode ser o último e que você não virá em casa para despedir do seu filho, do seu marido ou da sua esposa. Isso é coisa séria, meu irmão. Isso é coisa mais séria do que a gente pensa. Eu estou cansado de pessoas que querem viver a sua vida espiritual brincando. O Espírito de Deus está dizendo para nós que Ele colocou na nossa mão algo que pode nos fazer vencer. Mas pare de brincar com esse negócio de ser crente. Pare de brincar com as coisas de Deus. Leve a casa de Deus a sério. Leve o estar na igreja mais a sério. Quando você entrar aqui dentro, no período antes do culto, tem alguém orando, tenha reverência. Não converse na casa do Senhor porque tem alguém falando com o Pai Celestial. E a minha visão é esta: quando eu dobro os joelhos, eu estou entrando na presença dEle, na certeza de que Ele está me recebendo em sua santa presença. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso, santo, bendito e glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deixa eu caminhar só mais um pouquinho para você entender. Em terceiro lugar, Ele vai mostrar para nós que esta fé real, verdadeira, ela é testemunhal. Esta fé leva-nos a gerarmos testemunho, a darmos testemunho. Se nós formos crentes que não têm testemunho, ó quão miseráveis somos. Se na faculdade, jovem, você não tem testemunho, ó quão miserável você é. Se no seu trabalho, homem, obreiro, mulher, você não tem testemunho, ó quão miserável você é. Se na sua rua você não tem testemunho, ó quão miserável você é. Se na sua casa você não tem testemunho, ó quão miserável você é. Se para os seus vizinhos você não tem testemunho, ó quão miserável você é. A nossa fé, ela é testemunhal. Quem mora à direita, à esquerda, na frente, à retaguarda, precisa saber que ali mora alguém que serve ao Deus do céu. Precisa saber que naquele trabalho, aquele homem é crente de verdade, não é enrolado nos negócios. Aquele homem, aquela mulher não mente. Não são pessoas de contenda, mas são pessoas de bem, que promovem o bem da sociedade. Bendito seja para sempre o santo e maravilhoso nome do Senhor. Parece que o Espírito de Deus quer nos lembrar daquilo que nós esquecemos e que passa pelos nossos telemóveis em comunicação, mulheres com homens, homens com mulheres, mulher para mulher, as fofocas, palavras indecentes e morais, conversas ocultas para todos, menos para Deus. E você sabe muito bem, meu querido irmão, que se fazem levantamento. Será que esses pessoal da TNN, se pegasse as nossas mensagens, eles diriam que somos pessoas de verdade ou não? Fizesse o levantamento de tudo que passa pelos nossos telemóveis, se os nossos e-mails, se
os lugares de nossa particularidade, foi exposto para aqueles que, se for preciso, mandam para a gente. Levantam todas as vossas mensagens. Eles converteriam a Cristo, ou eles diriam: aqui está um vagabundo, aqui está um imoral, aqui está uma imoral. Você é crente, irmão. Você é crente, irmão. As coisas de Deus são sérias. Estou convidando você para refletir nesta noite sobre sua vida espiritual. Amanhã pela manhã nós vamos participar da ceia do Senhor, o que representa o corpo e o sangue de Jesus que por nós foi entregue na cruz do Calvário. Aleluia. O negócio é mais alto do que você pensa. E vai mais esta para você. Quando sair daqui, já planejou, né? Enviar um WhatsApp e dizer: por que o pastor está falando dessas coisas? Para acertar você que já está planejando isso. Para orientar você. O que tem de conversa solta nesses veículos de comunicação. O que tem de conversas que promovem escândalo. O que tem de duas irmãs daqui para lá e de lá para cá, falando disso, falando daquilo, falando daquilo outro. O pastor não tem acesso ao meu. Os obreiros não têm, a igreja não tem, mas Jesus tem. Eu quero lembrar você, irmã, porque isto aqui que o Espírito coloca no meu coração para duas irmãs. Eu quero lembrar você que você passa batida aos olhos do teu marido, você passa batida aos olhos do teu pastor, mas até agora você não escondeu nada de Jesus. Até agora nada ficou oculto aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Esse dia está aproximando. Vamos converter, irmãos. Vamos ser mais crentes. Vamos assumir um compromisso. Fé testemunhal. Nossos vizinhos precisam saber que nós somos crentes. As pessoas precisam saber que somos crentes. Na faculdade eu preciso saber que o jovem é crente. Lá no trabalho precisa saber que aquele trabalhador, aquela trabalhadora é crente, é cristã em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Fé resulta em testemunho. O maravilhoso é que a Bíblia diz assim para nós no versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé eles alcançaram testemunho. Pare e penso quando eles vão, quando o escritor vai escrever o capítulo de número 11, o Espírito de Deus inspirando, colocando na mente dele. Fale sobre Baraque, fale sobre Sansão, fale sobre Abraão, fale sobre Sara, que já tinha o ventre amortecido. Fale! Espírito de Deus, glória a Deus, aleluia, dando testemunho desses homens no período da nova aliança, no período da graça, para que chegasse às nossas mãos. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, quantas coisas que a gente pensa estão sendo aprovadas pelo Senhor nosso Deus, mas se Deus fizesse um memorial hoje, elas não passariam, elas não seriam aceitas aos olhos do Senhor. Fé gera testemunho. Fé gera testemunho. Você precisa dar testemunho da sua fé. Você precisa deixar claro que você crê. Se coloque de pé. Infelizmente eu não posso prosseguir. Ou felizmente, porque as coisas de Deus acontecem sem ordem. Nós estamos ainda na introdução. Em quarto lugar, deixa eu só citar. A partir daqui nós iremos fazer as considerações. Em quarto lugar, ele apresenta a fé como operante. Se a fé verdadeira, ela está presente na minha vida, na sua vida, na nossa vida, haverá operação, haverá resultado, haverá frutificação. Nós veremos o resultado desta fé. Não é pelo nosso falar, mas é pelo nosso produzir dentro do reino do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que Deus renove as suas forças. Que Deus te dê graça. Meus irmãos, nós vamos caminhar para o final. Farei oração pelos irmãos e já encerrando também. Mas quero lembrar a todos que amanhã nós temos Escola Bíblica Dominical. É uma lição muito boa. Vai estar nos falando sobre a carta de Tiago.
Venham todos para a igreja, para juntos aprendermos a palavra do Senhor.